Vamos começar agora mais um vídeo. Agora falando sobre iluminação. Deixa eu vir aqui para o cantinho, para não atrapalhar a visão aí do assunto. Ok, tá bom aqui. Então vamos lá. Bom, agora eu vou falar sobre iluminação. Né? A princípio, a luz, né? Ela pode vir de qualquer fonte. Pode vir do flash da máquina, pode vir do sol, de uma lanterna, de uma janela. Pode vir de fontes, né, mistas, assim, pode vir do sol, de janela, pode vir de flash, né, e isso tudo vai gerar um efeito, vai gerar um resultado na composição da fotografia, certo? A gente começa primeiro com a questão da direção da iluminação. Então, para a gente entender como que se comporta a iluminação com relação aos elementos que vão compor a cena, a gente precisa saber como interpretar a direção da luz. Então aqui, por exemplo, tem essa cúpula. Essa cúpula é como se fosse o objeto principal da cena. E aqui nós temos as setas indicando de qual seria a direção que a luz incide sobre o objeto. Então nós temos aqui a luz frontal, né? Então lembre-se que aqui é como se tivesse um objeto e o objeto está de frente para o fotógrafo, né? Aqui é a visão do fotógrafo. Então nós temos uma luz frontal, ela pega de frente para o objeto. Se tivesse uma pessoa olhando para o fotógrafo, seria pegando no rosto da pessoa, de frente, né? Então, aí nós temos aqui a luz de cima, ela vem do topo, ok? Nós temos a contraluz. A contraluz ela vem da parte de trás do objeto. Ela ilumina a luz, ela incide nas costas da pessoa, no caso, e ela ilumina a câmera fotográfica. O fotógrafo está sendo iluminado de frente, ok? Então essa é a contraluz. Então nós temos aqui a luz lateral, que ela vem, não é num ângulo exatamente de 180 graus, ela é num ângulo um pouco menor. Tem a lateral esquerda e a lateral direita. E nós temos luz de contorno, que é uma luz que vem de trás, mas ela é em diagonal. É como se fosse a luz lateral, mas vindo de trás. Elas são luzes de contorno de ambos os lados. Ok? Então, assim, é interessante entender como é que funciona esse, essas direções da iluminação, porque isso aqui lá na frente a gente vai precisar para que vocês descrevam qual é o tipo de iluminação, a direção da iluminação que está incidindo sobre o objeto. Ok? Continuando. Então, primeiro de tudo, a gente vai falar sobre alguns tipos de iluminação que servem como base para você explorar as variadas formas de iluminar uma composição. Então, primeiro tem a luz dura, né, que a iluminação natural durante o resto do dia tem intensidade mais forte e produz imagens com sombras densas. Então, a luz dura basicamente é aquela iluminação em que a sombra ela fica bem marcada. Então repare que aqui a sombra que está pegando no braço do rapaz ela é bem marcada. E os pontos de brilho são intensos, né? Então, por exemplo, aqui é uma iluminação natural, onde a pessoa está sendo iluminada pelo sol, e aí você percebe que essa luz dura gera contrastes intensos entre a área clara e a área escura, certo? É uma luz que ela, ao mesmo tempo, ela é boa, mas para você iluminar o objeto, né, o foco principal da cena, mas, por outro lado, também ela gera muitos contrastes. O rosto, por exemplo, da pessoa aqui, nesse caso, ficou mais escuro, ok? Então é importante que vocês também tenham cuidado com a luz dura,
porque, como eu falei para vocês, as áreas claras podem estourar muito e as áreas escuras podem ficar muito, muito escuras. Então aí você algumas vezes precisa utilizar o suporte de um rebatedor ou de um flash para poder compensar o rosto de uma pessoa, por exemplo, que ficar escuro. Flash de dia, exatamente. Você deve pensar, flash de dia para situações extremas de áreas escuras, né? Muito que evitem que apareça um detalhe principal. Ou um rebatedor. O rebatedor, alguns de vocês devem até imaginar o que seja. Mais à frente eu vou mostrar para vocês alguns modelos. Então aí nós temos outros exemplos, outra situação de luz dura, que é uma iluminação artificial, né? Então a luz dura por característica, você consegue distinguir bem o contorno da sombra, né? Por exemplo, aqui está demarcado o contorno da sombra. Então essa transição entre o que é luz e o que é sombra é fácil de você definir. E você tem esse contraste, né? Entre claro e escuro bem intenso. Nós temos então a luz difusa, certo? Então nesse caso você quase não vê diferença entre a parte de luz e sombra. Existe uma transição bem suave entre essas ondas de luz e sombra, né? Então, você tem que tomar, é uma luz bem interessante para conseguir equilibrar a composição, mas por outro lado você pode perder a questão da volumetria. Enquanto a luz dura te permite definir bem o volume dos objetos e da tridimensionalidade, a luz suave você acaba perdendo. Então tem que saber dosar a aplicação entre a luz dura e a luz difusa, que também é conhecida como luz suave. Então aqui você tem uma área, dá para ver a área clara e a área escura, mas reparem que não é tão intenso, né? Você tem uma suavidade na transição, você vê a volumetria de forma bem suave. A área clara do rosto dela, você quase não vê a diferença de volume, parece uma coisa reta, né? Tomar muito cuidado com essa situação. Então a luz difusa ela pode ser obtida quando você não está excedido diretamente sobre, por exemplo, a luz do sol, no caso de céu aberto, né? Se o céu estiver aberto e você quiser uma luz difusa, você pode usar a sombra de uma árvore ou uma varanda todo, ou então algum outro local que você consiga se proteger dessa incidência direta da luz. Estou falando no caso do sol. No caso de iluminação artificial, você precisa de usar alguns recursos dentro de um estúdio, de um estúdio fotográfico, você tem ali alguns, alguns equipamentos que permitem que você ofereça uma luz difusa, uma luz suave na hora que estiver fotografando. Mais adiante a gente vai ver como que a gente pode obter esse tipo de iluminação artificial difusa, né, ou suave. Aqui, mais uma forma de obter a luz difusa naturalmente, né, pela luz do sol, é você utilizando rebatedores também. Que aí você tem um tipo de rebatedor que ele reflete os raios solares, mas de uma forma mais suave. E aí fica a questão, né? Qual seria o melhor tipo de iluminação? A dura ou a difusa? A dura, né? Ou a dura ou a suave? Você tem, obviamente, uma questão que vai do que o fotógrafo precisa. Nenhuma é melhor do que a outra, mas na verdade existe uma que gera um resultado melhor do que a outra. Então aí o fotógrafo precisa decidir qual seria o melhor resultado para aquela composição. Muitas vezes o fotógrafo
decide registrar aquela cena a partir do resultado da luz. Então você tem aqui, por exemplo, o rapaz está com a sombra projetada na parede que só conseguiu ser obtida por conta de uma luz dura. Se fosse uma luz suave, você nem ia ter uma sombra projetada nitidamente, aparecia um esfumaçado aqui. Então é importante você entender que muitas vezes a luz ela causa resultados diferentes e aí você precisa ter a acessibilidade de perceber qual é o melhor resultado. E em algumas situações você pode recorrer a épocas do ano em ambientes externos em que você tem ali uma luz que ela causa um efeito diferente na época da outra. Até mesmo horários diferentes você precisa prever ou então verificar qual é o melhor horário que vai gerar a melhor iluminação para aquele ambiente, né? Eu já comentei em outro vídeo que tem locais em que no planeta que você só consegue aquela iluminação uma vez por ano, naquele determinado horário, e tem que ser aquela luz dura ou aquela luz difusa, que se não for daquele jeito, você só consegue no próximo ano aquele resultado. Então é preciso ter essa percepção, também ficar atento para esse detalhe. Mas serve como dica básica que as luzes duras geram efeitos mais dramáticos, né? E as luzes difusas elas são utilizadas para questões mais suaves, composições que são mais discretas. Uma luz dura nessa registro do bebê talvez não seja o mais adequado, certo? Então nós temos aqui, né, falando sobre a questão da direção da luz. Então a gente vai começar a ver agora como que a gente pode explorar a direção da luz. Então nós temos a luz lateral, né? O nome já está dizendo que ela incide lateralmente nos objetos. Então, com relação à luz natural, você precisa escolher, não necessariamente escolher, mas dependendo do horário, você tem luzes com projeções diferenciadas, né? Então, exceto o horário de meio-dia, aqui, por exemplo, na nossa região, o horário de meio-dia, o sol fica bem no topo, né? Então, em alguns locais, o sol não fica exatamente bem no topo, mas tomando como referência aqui na região norte, você tem o sol bem ao topo e aí não é mais uma luz natural. À medida que você tem horas antes ou horas depois do meio-dia, você tem a luz lateral, ok? Então, você tem aqui a situação de luz lateral na foto da esquerda, onde o rosto do lado direito da moça está iluminado, o esquerdo não, e é um tipo de luz dura, certo? Da mesma forma aqui nessa fotografia, que é uma igreja, que tem uma senhora, as cadeiras estão recebendo a luz, né, lateralmente, e a senhora está toda iluminada só de um lado e o outro ela está com a parte mais escura, sendo iluminada indiretamente pelo reflexo do que está ao redor. Ok? Então, assim, em termos de luz lateral, mais adiante a gente vai ver como que a luz lateral pode ser explorada com seus diversos horários do dia. De forma natural, você tem que estar atento às condições do, do, da iluminação, né, da quantidade de nuvens e tudo, e o horário. De forma artificial, você pode controlar isso mais facilmente. A luz contínua ela é basicamente a luz artificial, onde você consegue controlar através de flashes eletrônicos, iluminadores, né? Farol do carro, um holofote, lâmpadas halógenas, lâmpadas incandescentes, fluorescentes, a iluminação que tem no próprio ambiente, né? Obviamente a iluminação artificial, uma luz de vela, uma luz contínua, é uma luz que você
ali em qualquer momento pode ativar ou desativar, né? Então aqui tem a luz de um ambiente. Essa iluminação aqui ela é planejada para que as coisas sejam valorizadas da forma correta. E a luz aqui também desse rapaz que está encenando aqui, deve ser uma peça de teatro, também ela foi planejada para que a iluminação temática, né, da peça fosse adequada. Então a luz contínua é a luz que você consegue controlar, é a luz artificial. Com relação à temperatura, você tem aqui um registro de luz fria, né, onde as luzes fluorescentes geram essa sensação de frio. E existem outras lâmpadas que também transmitem sensações de luz quente, certo? Então, hoje em dia você tem, na maioria das vezes, a cidade com iluminações de LED que tem uma frequência do branco para um pouco azulado, né? E quase você já tem poucas iluminações mais quentes. As luzes estão sendo trocadas por LED nas cidades, por questões de durabilidade e também de custos, né? Porque aí você tem lâmpadas que duram mais e aí você acaba economizando com relação à manutenção da iluminação urbana. Então, assim, as luzes hoje em dia na cidade tendem a ficar mais frias, até mesmo dentro dos ambientes, são utilizadas luzes de LED e aí as luzes também das casas, apartamentos, tendem a ficar mais frias também. Aí existe tem que trabalhar com uma compensação caso você não queira esse efeito, né? E isso a gente vai ver mais na frente um balanço de branco. E aí com relação ao horário, né, a luz natural e o horário, nós temos aqui, por exemplo, a luz no horário a luz da aurora, né? Que ao ar livre você precisa entender que à medida que o dia vai passando, você possui efeitos diferentes de luz por questões atmosféricas, né? Questões climáticas. E aí a posição do Sol com relação ao, ao céu, né? Ela gera efeitos diferenciados de iluminação. Então, as primeiras horas do dia, primeiras horas da manhã, né, obviamente, primeiras horas, então tem que ser pela manhã. Você tem uma luz chamada de luz da aurora, né, que é a luz que nasce na alvorada. Não é no bairro, nasce lá no horizonte, que é uma luz direta. Né. Obviamente, vamos falar em condições sem luz, sem nuvem. Né. Então, logo após a alvorada se caracteriza por tons quentes. Então, é muito importante entender que quando o Sol está nascendo e ele não está aparecendo, essa luz ela não tem incidência direta, é uma luz indireta, certo? Então, ele não está, a luz da aurora, ela está ainda, o Sol ainda está surgindo, mas aparece aquela iluminação que gera aquele efeito cromático bem interessante, né? Então, logo depois que o Sol aparece, os raios solares eles têm que ultrapassar uma camada bem espessa da atmosfera, certo? Mais espessa do que nas outras horas do dia. E isso daí, além de reduzir a intensidade da luz, né, então deixa ela um pouco mais difusa, certo? Obviamente, você tem ali uma visibilidade bem interessante porque você tem uma quantidade menor de poeira e de poluição na atmosfera nesse horário, certo? E aí você tem também um efeito de temperatura perceptível na temperatura de cor, certo? Então, assim, eu tô falando, a gente aqui o autor explica numa situação normal, mas existem diferentes efeitos sobre isso em vários pontos do planeta. Então, a aurora aqui
aqui no Amazonas é de uma maneira e a aurora lá no Antártida é diferente, né? Assim como na Europa. Então é importante entender que aqui, de uma forma geral, acontece esse tipo de situação, mas existem locais do planeta que diferem disso que está sendo explicado, né? Então, no horário do dia em que o Sol nasce, você tem ali a situação da alvorada, né? E aí você tem uma luz fraca, a luminosidade do céu ela acaba gerando uma luz mais difusa, mas existe também a incidência dos raios solares não tão intensa como se fosse no horário um pouco mais à frente. Então, os motivos acabam ficando indiretamente iluminados e a prevalência do tom da tonalidade azul é maior. Okay? As sombras nesse horário, como o Sol está em ângulo, as sombras ficam um pouco mais longas, só que elas não são tão marcadas, tão fortes. Né? Elas são mais fracas um pouco. O horário, por exemplo, de 5 às 6 da manhã, aqui é uma situação, né, determinada local de praia, você tem ali o sol nasceu, a iluminação ainda está mais fraca. Né? Nessa situação aqui, o céu ficou mais avermelhado, porque aí varia, como eu falei para vocês, das condições climáticas da época do ano e depende também do horário que essa foto foi tirada, se foi antes do sol aparecer ou se foi depois. Como o sol não está aqui na cena, provavelmente foi antes do sol nascer. Então, a luz natural tem algumas características que são muito interessantes, como a coloração às vezes parece amarelada, né? E depois que os raios solares aparecem, elas tendem a transitar do amarelado, né? Vermelho, amarelado, vão para o roxo até o azul. Então, essa transição é muito rápida. Se você quer tirar fotos nesse horário, você precisa estar bem atento, que isso muda muito. A cada minuto a coloração vai mudando, e aí você tem que ser rápido nesse registro. Outra coisa importante também é que você precisa ter sorte, obviamente, porque dependendo das condições, nublado, se estiver nublado, se estiver com algumas nuvens ou se estiver céu aberto, você tem variações nesse efeito. Até mesmo se tiver chovido na madrugada ou no dia anterior, isso aqui toma outra configuração. Ok? Luz do meio da manhã e do meio da tarde é óbvio, né? O nome já está dizendo. Então nós temos aqui o horário de meio da manhã, o sol no meio da tarde. É uma luz que as sombras não são tão grandes quanto na aurora, na alvorada no caso. Mas você tem uma questão de sombra ainda, certo? O sol, a rapidez com que o sol se eleva depende da época do ano e da latitude, obviamente. Tem locais que o sol se eleva pouco, não chega a ficar pino, depois ele já desce, então aqui, como eu falei para vocês, o sol fica bem no topo, né? A pico, desculpa. E aí tem outros locais que o sol não fica, né? Tão lá no topo, ok? Então, assim, você precisa aproveitar essa iluminação caso você queira dar efeitos de contraste bem interessantes entre as zonas escuras e as zonas claras, né? Então, aqui no verão, por exemplo, perto do Equador, há pouca diferença entre meio-dia e meio da manhã. Como eu falei para vocês, aqui a gente tem o sol mais próximo do topo, principalmente quando é mais perto do meio-dia. Então, evitar, eu falei a pico, né, é sol a pino. Então, se você quer tirar fotos mais interessantes, você deve evitar os horários mais próximos do sol a pino, que é o sol de meio-dia, ok? E aí você tem que saber nivelar entre o que é luz dura, o que você quer de luz dura e de luz suave. Então, dependendo da situação da luz, nesse horário do meio da manhã e do meio da tarde, você precisa usar um rebatedor ou até mesmo um flash, certo?
Então os horários são entre 8 e 10 da manhã e à tarde é de 14 às 16 horas. Então, nesse horário, a luz incide de forma lateral, iluminando diretamente os objetos fotográficos e criam sombras e volumes, e dão volumes, realçando as formas dos elementos, certo? No horário de meio-dia, né, o Sol atinge o ponto mais alto. Aqui na nossa região ele fica bem no topo, ele fica bem a pino, não é a pico, como eu falei, a pino, é chamado de Sol a pino. Então, esse tipo de iluminação é uma iluminação que causa algumas sombras estranhas, principalmente em pessoas, certo? Mas ela é uma iluminação que ela acaba propiciando cenas bem interessantes, né? Então, a cor da luz solar ela atinge sua máxima neutralidade nessa hora e essa é a hora em que se determina o balanceamento de cores da maioria dos filmes, porque aí a luz ela fica mais natural possível, né? Alguns motivos eles podem se beneficiar com esse efeito de sol a pino, né? E esse tipo de luz ele funciona bem com formas e contornos, pois a sombra não elimina os detalhes essenciais. Então, assim, aqui, por exemplo, nós temos uma situação em que o sol a pino ele ajudou na composição, porque ele iluminou lá a fonte lá atrás, que em outro horário não iluminar aquela fonte, não ia ser possível iluminar aquela fonte, por conta das árvores que iam fazer sombra, e também aqui o sol alpino fez com que a luz passasse entre as árvores e iluminasse também esse caminho. Então é uma questão de você observar qual é o melhor horário que aquela cena pode ser registrada, certo? Aqui no sol de fim de tarde nós temos uma situação em que os tons começam a ficar mais quentes, né, do espectro. Nesse período do dia, a luz direta ela pode transformar uma cena mais simples numa bela fotografia, porque nós temos aqueles efeitos de transição do azul para o roxo, para o laranja, até chegar no vermelho, né, laranja, vermelho do sol. Nessa horário também o vento costuma ficar mais fraco, dependendo da região, é claro. E aí as coisas, a água e a terra elas ficam mais tranquilo, né? As árvores ficam mais tranquilas. E aí você consegue, por exemplo, tirar fotos de reflexo utilizando um espelho d'água, né? Um fio de água ali no chão que tiver, você consegue tirar fotos de reflexo porque o vento não vai fazer ali uma trepidação. Então, você também consegue fazer fotos legais, porque nesse horário, nos países em que existe um verão mais intenso, a temperatura começa a ficar mais agradável e as pessoas tendem a relaxar, sair do trabalho e ir para happy hour e ficar ali mais quietas um pouco, se acalmarem, certo? Então, essa luz desse horário pode durar algumas horas ou apenas alguns minutos, dependendo da época do ano e também da latitude, né? À medida que o sol vai caindo, num certo ângulo, a luz fica suave e colorida por causa da densa atmosfera que precisa atravessar. As sombras ficam mais largas, mais longas, e existem contrastes entre áreas escuras e claras também, mas é menos acentuado do que o meio-dia. É um excelente horário para se tirar fotos de paisagem, principalmente nas praias. Só que você tem que tomar cuidado com você tirar foto de pessoas e o pôr do sol, que normalmente essas fotos a pessoa fica em silhueta e você não consegue ver a pessoa. Aí você recorre a um flash, obviamente que tem que ser um flash um pouco mais potente, talvez celulares não consigam atender a isso, ou um rebatedor, que aí você reflete a luz para a pessoa e você consegue ter uma boa, um bom resultado fotográfico. Mas também você pode utilizar uma lanterna, que é uma opção, né? Então ajuda
nesse momento em que você está, que aí no caso vai ser uma foto a contraluz, né? Então aqui nós temos o horário, né, em que a água está mais calma, então é possível fazer esse tipo de registro. A vegetação aqui também não está em movimento, você tem aqui um horário em que o céu também com as cores bem nítidas, e aí você consegue gerar contrastes de cores bem interessantes. Então eu vou interromper agora essa parte, né, sobre iluminação, e vejam a parte 2, a gente vai continuar falando sobre mais alguns tipos de iluminação, ok? Assistam lá a parte 2, não deixe de assistir.